acontecendo em Brasília não tem explicação e por isso mesmo nos enche de esperança. Toda a artilharia desse sistema do judiciário e do governo, nós estamos vendo aí uma admissão de medo da esquerda do sistema, porque eles já sabem que nós vamos avançar, está avançando. Vai ficar muito difícil segurar quando nós conseguirmos alcançar as 257 assinaturas. Que semana terrível para a esquerda. Estamos agora a 5 assinaturas de alcançarmos 257 assinaturas para a anistia. E sem brincadeira, parte para agressão física, esse cara já foi pra cima várias vezes, acusa todo mundo, xinga todo mundo, acusava todo mundo de rachadinha, depois descobriu que ele era o cara que fazia rachadinha, e agora fica usando imagens íntimas de uma mulher pra chantageá-la. Esse cidadão tem que ser caçado. Ontem foi um dia duplamente terrível para a esquerda e para a extrema esquerda no Brasil. Mas pior do que isso é porque ontem, um dos ícones da extrema esquerda foi cassado no Conselho de Ética. Isso deixou a esquerda completamente revoltada. Porque um deputado da extrema esquerda, o Glauber Braga, foi cassado no Conselho de Ética por violência. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as sagradas escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. O que está acontecendo em Brasília não tem explicação e por isso mesmo nos enche de esperança. Toda a artilharia desse sistema do judiciário e do governo está sendo usado nas últimas semanas, tudo o que eles podem fazer e até o que eles não podem fazer, intimidação, ameaça, para impedir que nós alcancemos as 257 assinaturas do requerimento de urgência, que colocaria como, de certa forma, obrigatoriamente para ser pautada o PL da anistia no plenário. Faltam 5 assinaturas. A situação está tão alarmante que agora a esquerda já está prevendo essa derrota e tentando diminuir o estrago. E eu volto a falar, o Hugo Mota é a favor da anistia, o problema é que ele está no meio do fogo cruzado, ele também virou vítima, né, alvo dessas intimidações, dessas ameaças, mas ele quer pautar uma anistia, ele sabe que foi feita uma injustiça e agora a conversa já começou a mudar. Sem anistia, Mota quer Lula soltando condenados no 8 de janeiro. O que a esquerda já está pensando em fazer? Melhor, vamos ouvir aqui esses repórteres da CNN, você vai entender perfeitamente como que eles já estão prestes a jogar a toalha e eles mesmos levarem adiante a anistia. Presta atenção. Por um lado, você tem a direita pedindo anistia já. Por outro lado, a esquerda falando sem anistia. Mas parece que na esquerda começa a ter um movimento que talvez não seja tão sem anistia para todo mundo. Conta pra gente sua apuração. Exatamente. Ao mesmo tempo que houve essa conversa do Hugo Mota tentando pacificar a Câmara com um projeto, eventualmente, de um indulto para os envolvidos no 8 de janeiro, essa proposta também começou a ganhar corpo no Congresso Nacional, para além da direita. Começou a ganhar força entre deputados do Centrão e até entre parlamentares da esquerda. Até entre parlamentares da esquerda que não falam publicamente, por não serem cancelados, aniquilados pelo seu partido. Mas até parlamentares da esquerda reconhecem que uma injustiça foi feita e realmente isso tem que ser remediado. Por enquanto, se você perguntar isso em on, como a gente diz no jargão jornalista, para um deputado do PT ou para o líder Edberg Farias, ele vai dizer que não, que a ideia é sem anistia para ninguém, que eles vão continuar batendo nessa tecla. Fizeram até uma mobilização de rua aqui em São Paulo na semana passada, que foi liderada pelo deputado Guilherme Boulos.
que foi um fracasso. E lembrando, o Guilherme Boulos, que organizou a manifestação sem anistia, estava lá no Conselho de Ética pedindo anistia para o Glauber Braga, que atacou fisicamente uma pessoa. Há uma leitura desse setor de que se houver algum tipo de anistia, seja para quem for, fica uma sinalização muito ruim, isso pode abrir espaço para outras eventuais ações como essa que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Vamos lá, a mentira é o seguinte, o que a esquerda não quer admitir? Se nós conseguirmos, por meio do PL, uma votação e vencer a anistia, desmoraliza o STF completamente, vai ser uma gigantesca derrota para a esquerda e pode criar uma reação em cadeia de mais vitórias da direita. Mas é uma conversa que, por enquanto, tem acontecido majoritariamente em caráter reservado. Poucos deputados têm admitido essa ideia de que fazer um indulto pode ser uma solução para pacificar o país. No PT tem o Pedro, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui na nossa tarde a gente colocou assim, ó, indulto para infantaria do 8 de janeiro. Quem integraria essa infantaria? Todo mundo que não organizou, patrocinou ou liderou aquele ataque à Praça dos Três Poderes e o plano de golpe de Estado, que foi investigado pela Polícia Federal e gerou um inquérito. Ou seja, aquelas pessoas Mas quem quebrou? Quem depredou, quem escreveu com batom, quem invadiu o Congresso, quem invadiu o STF. São os que o Washington Quaquá tem outro nome para isso, ele chama de os incautos. Washington Quaquá, que é o polêmico vice-presidente do PT, defende a anistia porque ele chama de incautos. Outros parlamentares usam essa expressão infantaria, que é aquele soldado raso que está na linha de frente. Então é o caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, que se tornou um símbolo. E aí um dos deputados com os quais eu conversei, que topou falar abertamente em ON, foi o deputado Pedro Campos, líder do PSB na casa. Que é esse aqui que está aqui do lado, Pedro Campos. Ele falou exatamente isso. Ele defende ou uma revisão de pena, num grande acordo, numa conversa, num pacto com o judiciário, ou então um indulto presidencial. Ele, inclusive, usou essa expressão infantaria. Ou seja, ele acha que esse é o caminho mais seguro para limpar a pauta do Congresso Nacional, pacificar o país e, sobretudo, esvaziar o discurso dos bolsonaristas e isolar o Partido Liberal no Congresso Nacional. Mentira, eles não querem isolar nem pacificar, eles só sabem que vai ser aprovado. Nós vamos conseguir as assinaturas, vai ser levado ao plenário, vai ser aprovado. Embora ainda tenha que ir para o Senado, essa derrota vai desmoralizar a esquerda, desmoraliza a ditadura do judiciário, enche de energia a oposição e cria uma reação em cadeia. Eles estão desesperados com a aprovação do PL da anistia. Porque o PL vem, inclusive, ameaçando fazer outras obstruções. A primeira não deu muito certo. O Hugo Mota, por enquanto, ele teve lá uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem permitido um lugar de fala para os bolsonaristas, mas não tem dado sinalizações que vai ceder essa pressão. Como vocês estavam dizendo. Não é que ele não vai ceder a essa pressão. Ele está sofrendo pressão do outro lado, embora ele queira aprovar, tá, gente? Anteriormente, o fato do PL conseguir 257, 260, 300 assinaturas que sejam, não implica obrigatoriamente que o projeto vai entrar em regime de urgência. Sim, não implica, mas a pressão popular. E a outra coisa, não é só a pressão popular, é o fato da maioria da casa ao qual ele preside ser favorável a essa pauta, porque é diferente. Deixa eu fazer uma explicação bem rápida para vocês entenderem aqui a diferença disso aqui. A maioria dos projetos que conseguem assinaturas de requerimento de urgência, elas são assinadas por líderes dos partidos. Então, se você é líder de um partido que tem 50 deputados e você assina, automaticamente aquela assinatura do líder conta por 50. Então é assim que 90% das vezes eles conseguem os requerimentos de urgência, com os líderes. Só que neste caso nós estamos buscando de forma individual, porque o Mota pediu para os líderes não assinarem. Então, cada deputado ir lá e colocando a sua digital. É diferente. Não é como se fossem 5, 6 líderes assinando. São literalmente 257 indivíduos assinando, tirando o tempo do seu dia para assinar. Isso tem um peso simbólico muito maior, exponencialmente maior. É esse o peso desse requerimento de urgência. Não é assinaturas de líderes, é literalmente a assinatura de mais de 257 deputados. Isso depende do colégio de líderes e os líderes, inclusive da direita, exceto o PL, não estão dispostos a assinar esse projeto de urgência. É uma decisão, uma prerrogativa do presidente da casa. Por isso que tem muito deputado dizendo que o PL está fazendo espuma nesse momento, quando fala que está conseguindo as assinaturas necessárias. Inclusive, não está conseguindo espuma, gente, porque tem o peso. Como eu disse, é indivíduos assinando, então tem uma força muito maior. É a comprovação de que é uma pauta que tem a maioria do apoio. Induzindo muitas pessoas ao erro, achando que o fato de você conseguir as assinaturas significa, segundo o regimento, que o projeto tem que tramitar num plenário. Não é bem assim que funciona. Então, inclusive um aliado, um interlocutor do Hugo Mota me disse que eles ironizaram aquela ameaça de fazer um ato em João Pessoa à base dele, porque ele tem muito mais base em João Pessoa, faria um outro ato em apoio ao Hugo Mota. Então ele não se incomoda com essas manifestações todas, nem com as manifestações de rua, nem com as manifestações dentro do Congresso Nacional. Até porque, outra coisa, né? João Pessoa é a capital lá do estado da Paraíba, estado de Hugo Mota, mas a família dele é em outra cidade que eles atuam mais diretamente, que é a cidade de Patos, inclusive o pai de Hugo Mota é... Bom, nós estamos vendo aí uma admissão de medo da esquerda do sistema, porque eles já sabem que nós vamos avançar, está avançando a opinião pública, a opinião dos próprios deputados. Todos os dias,
Muitos desses familiares das pessoas que estão presas injustamente andam pelos corredores do Congresso e conversam com os deputados e deputadas e contam essas histórias e mostram quem era ali o seu filho, o seu pai, a sua mãe e o que eles faziam e como eles foram injustamente aprisionados nessa ditadura. E isso toca os deputados, isso toca. Tem que ser uma pessoa muito sem coração, como Boulos, como Glauber Braga, Janones, para não ser tocado por esse sofrimento. Então nós temos hoje a maioria, literalmente, não só a assinatura de líder, é a maioria favorável à anistia. Vai ficar muito difícil segurar quando nós conseguimos alcançar as 257 assinaturas. Que semana terrível para a esquerda. Estamos agora a 5 assinaturas de alcançarmos 257 assinaturas para a anistia. Isso porque a esquerda fazendo pressão para o pessoal não assinar. Até ameaça vindo lá, supremas ameaças. Mas isso nem é o pior que aconteceu para esse pessoal essa semana. Essa semana, um dos ícones da esquerda foi cassado no Conselho de Ética por ter agredido fisicamente uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados. Você sabe, eu tô falando do Glauber Braga. Mas existe alguém no grupozinho da esquerda que consegue ser infinitamente pior que o Glauber Braga. Um cara que conseguiu se esquivar da cassação graças ao Boulos, mesmo depois de ter admitido fazer rachadinha, de ter áudios dele fazendo rachadinha, ele foi protegido pelo Boulos e não foi cassado no Conselho de Ética. Aí foi lá, teve que fazer um acordo com a Justiça, admitiu, gente, em letras garrafais, admitiu ser um criminoso, admitiu ter roubado dinheiro público, mas mesmo assim a Justiça foi lá e passou a mão na cabeça dele. Eu fico imaginando como é que tá agora o PGR, o pessoal do STF, que passou a mão na cabeça desse indivíduo aqui, com essa notícia que saiu hoje. Eu vou falar uma coisa pra vocês, sério. O Janones é um fenômeno. E eu falo fenômeno no sentido de que nunca se viu alguém igual e talvez o mundo nunca vai ver alguém que consiga ser tão baixo e tão asqueroso quanto esse cara. Olha o que acabou de sair dele. Prefeita acusa Janones de chantageá-la com foto íntima e vai à justiça. Maria da Penha. Justiça concedeu medidas protetivas contra Janones. Olha só, cara, nós temos um deputado federal que agora está proibido de chegar perto da prefeita porque ele chantageou a mulher com fotos íntimas. Após prefeita era acusado o deputado federal de chantageá-la com fotos e vídeos. Prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, aciona a justiça com base na lei de Maria da Penha contra o deputado federal André Janones, com quem manteve um relacionamento amoroso entre 2014 e 2018. Durante o namoro, ele registrou momentos íntimos do casal por meio de celular. Agora, ela acusa o parlamentar de chantageá-la com essas fotos e vídeos por não ter aceitado o término e também por exercer influência na gestão municipal, inclusive demandando a demissão de servidores. A prefeita alega que as imagens foram feitas sem o consentimento dela. A justiça concedeu medidas protetivas em favor de Leandra e contra Janones. A coluna teve acesso ao processo que corre em sigilo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. André Janones ameaçou expor publicamente vídeos e fotos íntimas que diz possuir no período em que mantiveram relacionamento afetivo, com o objetivo de intimidar e prejudicar a imagem pública da prefeita, diz trecho da ação movida por Leandra Guedes. Cara, desculpa, como é que uma mulher foi ter um relacionamento com um cara psicopata como esse? Entre as medidas protetivas, a justiça proibiu Janones de entrar em contato e de se aproximar a menos de 300 metros da Leandra, frequentar os mesmos lugares ou divulgar ou propagar fotos e vídeos. Tá aqui, da época que os dois tinham um relacionamento, algumas imagens dessa Leandra, esse André Janones. Cara, esse cara é surreal. O fato desse cara não ter sido caçado... Bicho, entre o Glauber Braga e esse aqui consegue ser infinitamente pior que o Glauber Braga. Infinitamente. Na ação, a prefeita acusa Janones de enviar fotos íntimas dela para um de seus secretários municipais. Ela anexou a imagem que mostra o corpo dela na tela de um celular e também foto da mesma lingerie que mantém, de modo a mostrar que se trata de fato do corpo dela na foto. Segundo Conrado, em ligação com André Janones, esse disse que era para me avisar que a exposição daquela foto e de outra seria só o começo e queria acabar com a minha reputação, prosseguiu a denúncia. A prefeita foi assessora de Janones. Leandra foi chefe de gabinete de Janones na Câmara dos Deputados em Brasília e agora pediu medida protetiva contra o ex-aliado. Procurado por meio da assessoria, o parlamentar ainda não se manifestou sobre as acusações da prefeita de Ituiutaba. O espaço segue aberto. Gente, assim, é surreal. É surreal. Esse cara consegue ser o pior exemplo da política. Se fala em desmoralização da Câmara dos Deputados, é o fato do André Janones ainda não ter sido cassado. Gente, sem brincadeira, parte pra agressão física, esse cara já foi pra cima várias vezes, acusa todo mundo, xinga todo mundo, acusava todo mundo de rachadinha, depois descobriu que ele era o cara que fazia rachadinha, admitiu na justiça pra pagar uma multa de 120 mil reais e não ser preso, e agora fica usando imagens íntimas de uma mulher pra chantageá-la. Não é uma mulher qualquer, é uma prefeita. Prefeita. Puta que... Cara, esse cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como que esse cara tá na política ainda? E só piora, só piora. Agora eu vou falar sinceramente, esse cidadão tem que ser cassado.
O fato dele existir na Câmara dos Deputados é um dos principais fatores que joga a aprovação da Câmara dos Deputados lá embaixo. Porque o brasileiro olha para um cidadão desse como deputado federal, cara, se esse aí é um deputado federal, então o resto é do mesmo nível. Ele macula a imagem de todo o Congresso. Por isso que, mais uma vez, a gente vai ter que entrar no Conselho de Ética. Eu mesmo acabei de entrar contra ele, acho que foi ontem no Conselho de Ética. Um cara desse não pode existir na política. Me desculpa, ele não pode. Se eu não me engano, a OAB dele foi suspensa. Um cara cheio de escândalo, um escândalo atrás do outro, né? Não é possível. Que semana terrível para esse pessoal. Ontem foi um dia duplamente terrível para a esquerda e para a extrema esquerda no Brasil. Por dois motivos, obviamente. Vamos lá. Nós já estamos praticamente conseguindo o número de assinaturas necessárias para o requerimento de urgência. Faltam acho que 7 assinaturas para a gente alcançar as 257. Mas pior do que isso é porque ontem um dos ícones da extrema esquerda foi cassado no Conselho de Ética. Isso deixou a esquerda completamente revoltada. O que é muito engraçado. A mesma esquerda que vai para as ruas fazer manifestação pedindo sem anistia para que mães, idosas, pessoas que nunca cometeram nenhum crime, que não destruíram nada, fiquem presas por 14, 15, 17 anos. Sim, eles fazem manifestações para pedir que pessoas inocentes fiquem presas por 17 anos. Estão revoltadas porque um deputado da extrema esquerda, o Glauber Braga, foi cassado no Conselho de Ética por violência física. Olha que curioso. 17 anos para quem estava na esplanada dos ministérios sem quebrar nada, e eles querem proteger que seja dada a anistia para um deputado que agrediu fisicamente um cidadão dentro da Câmara dos Deputados. Então, acho que as pessoas esqueceram o que foi que o Glauber Braga fez. Vou trazer aqui para você poder ser lembrado do que um deputado federal fez com um cidadão brasileiro dentro da Casa do Povo. Muito bem. Chutou, aí ele chutou e vai ter de novo. Olha isso, bateu. E vai chutar de novo. E amanhã tá defendendo os pontos de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. É por conta de uma... Então vamos lá. Ele agrediu fisicamente. O que é curioso? Quando o Nicolas estava no Conselho de Ética, por causa daquele discurso dele que viralizou quando ele estava com a peruca, todo o PT e o PSOL votaram pela cassação do Nicolas. A esquerda e a extrema esquerda votaram para que o Nicolas fosse cassado por palavras. Todas as vezes que eles pedem a cassação de algum membro do PL ou da direita, é sempre por palavras. Não é agressão física, não é tapa na cara, como o deputado federal Quaquá deu um tapa na cara de um deputado de direita, que é o Messias Donato, e nada aconteceu. Jean Willis cuspiu na cara do Bolsonaro em plenário e nada aconteceu. Um outro cidadão lá encoxou a Júlia Zanata e nada aconteceu. Então é engraçado. No caso da esquerda, é sempre uma agressão física. E eles não querem que seja cassado. Quando eles vêm contra a direita, é sempre por palavras ou postagem nas redes sociais. E essas pessoas merecem ser caçadas e até presas. Então, ontem, esse julgamento no Conselho de Ética ontem foi muito bom para mostrar a diferença entre os dois lados. Um é agressão física, o outro são palavras. Mas os criminosos são aqueles que proferem palavras. Os da agressão física são pessoas que lutam pela democracia. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. Vou trazer alguns vídeos aqui, umas imagens. Aqui, ontem, né, durante o Conselho de Ética, depois do resultado do Conselho de Ética, o Glauber Braga, né, triste porque tinha acabado de ser cassado. Esse cara, Glauber Braga, que xinga todo mundo o tempo inteiro, xingou o presidente da casa em diversos momentos, atacou fisicamente um cidadão e depois foi pra cima de um deputado federal que é o Kim Kataguiri. Se não tivesse sido segurado, ele teria batido no Kim Kataguiri. Aí o curioso é que eles estão falando que o que foi feito contra o Glauber Braga foi golpe. Tudo pra eles é golpe. É impressionante, né? Tudo é golpe. Aqui, a Sâmia Bonfim, que é a esposa casada com o Glauber Braga, eu entendo, ela realmente não teria... Ela está triste. É ruim ver isso, pessoal. Sinceramente, não é o menor prazer. Menor. Eu digo pra você, apesar de ser um completo inimigo ideológico do Glauber Braga, não causa o menor prazer ver a cassação de um deputado federal. Porém, houve ali agressão física. A agressão física. O PT já deu tapa na cara, o Glauber Braga dando chute numa pessoa. O Glauber Braga chegou no momento, ele coloca a Câmara dos Deputados em risco. Porque se alguém falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai partir para agressão física. E ontem eles tentaram justificar a agressão física. O que você faria se alguém fizesse isso com você? Vamos lá. Glauber Braga, Sâmia Bonfim, Lindenberg, Faria Jano, todos me chamam de assassino. Por causa do meu acidente quando eu tinha 19 anos. Imagine se eu fosse sair no tapa ou dar chute em todo mundo que me xinga de assassino, me acusa de assassino. Você acha que eles iriam falar assim, não vamos caçar ele não? Você acha que se fosse o Nicolas dando chute a alguém, eles fariam alguma coisa diferente? A agressão física é a linha que não pode ser cruzada. É isso que foi a mensagem dada ontem. Jamais. E o Glauber Braga ficou revoltado e disse que ia dormir no mesmo plenário onde foi feita a votação. Acho que
vai aparecer ele ali no canto. Olha lá, tá ele sentado ali no canto. É triste ver isso? É. Apesar de discordar totalmente com tudo que o Glauber Braga defende, querendo ou não, é triste ver que uma pessoa está sendo caçada. Mas aí, de novo, a agressão física. Olha a diferença. O lado de lá parte para agressão física e eles não querem que seja caçado. O lado de cá, eles não gostam do que a gente fala, palavras, mas defendem a cassação e prisão por conta de palavras. Lembrando, essas são as pessoas que pediram a cassação e a prisão do Daniel Silveira por causa de palavras, por causa de opiniões, que eles não gostaram, de postagem nas redes sociais. Eles constantemente entram no Conselho de Ética contra nós por causa de palavras e ficam revoltados quando um do lado de lá é cassado por conta de agressão física. Aqui, o Glauber Braga postou, mais uma vez, culpando o Arthur Lira e o orçamento secreto. Vamos lá. Para ficar bem claro, quem cassou o Glauber Braga não foi o PL ou a direita. Sempre que alguém da esquerda vai para o Conselho de Ética, todo o PL vota pela cassação. E sempre que alguém do PL vai para o Conselho de Ética, todo o PT e o PSOL vota pela cassação. O que define, o que determina se uma pessoa vai ser cassada ou não? São os deputados de centro e os partidos de centro. O Glauber Braga, ele conseguiu instigar a antipatia, tá? A raiva dos ponderados, dos deputados mais tranquilos, aqueles que normalmente tentam manter a casa em bom tom. Esses deputados do centro foram que votaram pela cassação do Glauber. Um exemplo, o placar ficou 13-15. Do PL são 4 votos. Então, mesmo que os do PL tivessem votados contra a cassação, o Glauber Braga ainda seria cassado. Ele teria maioria, ficaria 10-9, se eu não me engano, ficaria 10-9, ele ainda assim seria cassado. Então não faria diferença nenhuma. Eles querem culpar o PL, mas a verdade é que foi o centro que caçou o Glauber. Por causa de todas as antipatias, os xingamentos dele na Câmara dos Deputados, e sinceramente, a agressão física não pode. Tem que haver uma linha. Imagine se ficasse normalizado partir para agressão física. Sem falar que o Conselho de Ética já estava desmoralizado desde o dia que não foi cassado o Janones, onde tinha um áudio dele admitindo rachadinha. Aquilo desmoralizou completamente o Conselho de Ética. Janones não foi cassado por rachadinha. Talvez, se o Boulos não tivesse defendido o Janones e naquele momento ele tivesse sido cassado, hoje o Glauber Braga não estaria sendo cassado. Então, é triste, mas foi necessário. Uma coisa são palavras, outra coisa é a agressão física. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.